Bom dia. Mais um dia nós começando meditando na palavra de Deus. Esse dia nós estamos meditando em 1 Pedro, né? Primeira carta de Pedro. Hoje nós vamos iniciar no capítulo 4. Primeira de Pedro, capítulo 4. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos igualmente deste mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Jesus sofreu na carne, ele veio como um homem normal, ele tinha as mesmas vontades, desejos, sentimentos que nós, qualquer homem, qualquer humano. Ele sentia as mesmas necessidades, dores, mas ele resistiu tudo. Nós conhecemos a história dele, que para iniciar o ministério dele, ele foi conduzido, né, levado pelo próprio Espírito de Deus ao deserto para ser tentado, para ser provado. Ele resistiu, ele venceu. Durante toda a vida, todo o ministério dele, ele foi perseguido, humilhado, sofreu tudo injustamente, uma vez que ele era inocente. Morreu ali na cruz do Calvário, mas Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Mas assim como ele sofreu na carne, também nós devemos estar armados deste mesmo pensamento. Saber que nós não temos que estar esperando, ao contrário que muitos afirmam, júbilos, grandeza, felicidade plena aqui. Mas saber que aqui nós passamos por luta. Nós passamos por batalha. Porque a nossa coroa, a nossa vitória não é aqui, é em Jesus. E por esse motivo, nós não podemos estar preocupados em satisfazer as nossas vontades, os nossos sentimentos, os nossos desejos carnais. A nossa preocupação tem que ser agradar ao Senhor e resistir em todas as tentações carnais. Saber que nós temos que nos purificar, senão nós não teremos vida no Senhor. No passado já despendeste tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andáveis em libertinagem, na sexualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. Antes de conhecermos o Senhor, antes de vivermos no Senhor, vivermos o Evangelho, antes de sabermos quem era Deus, quem é Jesus, nós aprovávamos, não somente fazíamos, como aprovávamos o que era errado. Bebedeira, gostávamos das farras, de bebermos, ir para as boates. Assim como o mundo é normal, o namoro hoje não se fala em namoro sem sexo. Isso no mundo é uma coisa, é uma rotina que é totalmente contrária à palavra de Deus. E quem assim vive e pratica, não tem herança no Senhor. É normal as pessoas viverem idolatria, não somente objetos, como seres humanos. Pessoas idolatram. Qualquer tipo de idolatria é pecado. Nós só temos um ídolo, que é o Senhor. As pessoas enchem a boca e falam, não, fulano, Bertrano é meu ídolo. Eu tenho este, aquele como meu ídolo. Outras vezes objetos, imagens, sendo que a nossa Bíblia, a nossa Escritura, a palavra de Deus condena o tempo todo. Nós devemos ser inteligentes. Antes fazíamos tudo que é errado, mas hoje nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos, não tem motivo
Não tem justificativa para nós permanecermos nos mesmos erros. Se nós permanecermos, nós estamos rejeitando o Senhor. Estamos rejeitando o Filho de Deus. Eles acham estranho que não vos ajuntais a ele na mesma correria desenfreada da licenciosidade e por isso vos caluniam. As pessoas nos criticam por nós não nos reunirmos, nós não juntarmos a ele nos bailes, nas festas, nas orgias, nas bagunças. E por nós não concordarmos, aceitarmos ou participarmos desse tipo de coisa, inventam conversa, calúnia, falam o que querem. Né? Nos chamam de quadrado, nos chamam de fanáticos e tudo mais. Mas não importa. Nós não podemos ter a preocupação de agradar quem quer que seja. Nós não agradamos o ser humano, nós agradamos ao Senhor. Nós não temos que ter a preocupação sequer de agradar é um parente, é isso ou aquilo, se estiver exigindo ou querendo que nós façamos qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus. Nós agradamos ao Senhor. É sobre isso que, inclusive, que eu tenho falado muito, até sobre a questão da submissão, né, entre marido e mulher. A mulher, sim, o marido é o líder, né, o sacerdote, mas antes dele existe Deus. A mulher tem que entender que primeiro ela só é submissa ao marido porque ela obedece a Deus. Então, se o marido estiver exigindo, querendo que ela faça qualquer coisa contrária à palavra de Deus, ela não deve fazer, mas deve obedecer primeiro a Deus. Essa aqui é a realidade. Ah, não, eu sou submissa ao meu marido me mandou mentir. O Senhor disse, nós não podemos mentir. Então, primeiro o Senhor. Nós não podemos compartilhar de erro, de pecado, para agradar quem quer que seja. Não importa o que falam a nosso respeito. Nós, quando falamos cristão, nós estamos dizendo, nós somos discípulos de Cristo. Somos seguidores de Jesus. Então nós temos que andar nas mesmas pisadas. Todavia eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Todos que vivem nos pecados, no erro, todos esses que até mesmo procuram nos afrontar por nós não partilharmos dos mesmos prazeres que eles, prestarão conta ao Senhor. Não estou falando isso de uma forma condenatória, julgando. Não estou falando da palavra de Deus. Porque ela diz que todos os que vivem de maneira errada, contrarem desobediência, em rebeldia à palavra de Deus, vão prestar conta. Vão prestar conta a Jesus. Ele vai julgar todos nós. Naquela hora, no dia do julgamento, não vai ter mais pedido de misericórdia, de socorro, de perdão. Ele vai ser juízo. O juiz somente julga. Então, se nós somos ou procuramos ser sábios, inteligentes, nós temos que procurar viver o Evangelho, afastar de todo erro. Não compensa nós vivemos aqui alguns anos. Quantos anos nós vamos viver? 70, 80, 100 anos? Fazemos a nossa vontade, o nosso querer e depois. Nós temos toda a eternidade para padecer. Então é melhor agora nós vivemos estes anos que não estão aqui, nessa peregrinação de acordo com o Evangelho, porque nós temos toda a eternidade para descansar. É uma questão de lógica inteligente. Por este motivo, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles mesmos julgados no corpo, conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Jesus está voltando. As coisas logo irão findar, vão acabar. Nós temos visto os sinais, tudo está acontecendo. Uma rapidez muito grande. Vamos vigiar, porque a qualquer momento, independente disso, para qualquer um de nós pode chegar a hora.
Eu posso estar aqui agora falando com você aqui e daqui um segundo eu cair. Aí chegou o meu tempo. Aí não vai adiantar ninguém fazer reza, missa de X dias, acender vela, apagar vela, qualquer coisa que não vai fazer absolutamente nenhuma diferença. Vamos vigiar em oração. Vamos nos vigiar. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Ser hospitaleiro uns para com os outros, sem vos queixar. Servir aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. É tudo que Deus nos deu, Deus nos dá condição para termos isso ou aquilo. Não é só para nós usufruir, guardar. Esse avarento não tem que guardar, não, é para nós ajudarmos, socorrermos a quem precisa. Ah, não, se eu tenho condição, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é para receber, é para atender a todos que precisam. Que nós não levamos nada. Mas os objetos, as coisas, nos levam, nos conduzem à morte eterna, nos conduzem ao inferno. Nós não levamos absolutamente nada para onde nós vamos. Coisas materiais ou físicas. Mas estas coisas nos conduzem à morte, nos conduzem ao inferno. Tudo que o Senhor nos deu para nós abençoarmos, assim como nós recebemos bênção, nós abençoamos. Procurarmos socorrer a todos que precisam. Eu não consigo entender quando uma pessoa que se diz crente, cristão, evangélico, consegue dizer não quando vem alguém até ele pedir uma ajuda, um socorro. Eu tenho visto pessoas dizer não, eu não tenho, eu não posso, sendo que tem. Tenho visto pessoas que se dizem crente, quando chega um pedinte perto dele, ele só balança a cabeça e fala, não tem. E tendo. Conclusão, além de estar negando, está mentindo. Acumulando ira. Assim pronto. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se o nosso dom, se o meu dom é pregar a palavra de Deus, eu tenho que pregar a palavra dele, de Deus, não a minha. Eu não tenho que estar falando nada para agradar quem quer que seja, para incentivar, para trazer pessoas para a igreja, para o templo, para a minha denominação. Eu não tenho que estar falando palavras agradáveis para as pessoas quererem aceitar Jesus. Não, eu tenho que pregar somente a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. De repente, nós nos deparamos com algumas lutas. Às vezes abrimos olhos, nós estamos em pleno deserto, ou no meio de uma tempestade, não temos que nos assustar. Ah, pastor, porque eu estou no erro, estou no pecado, uma maldição. Não, nós estamos sendo provados. A palavra de Deus nos diz que nós seremos provados para depois aprovados. Para sermos aprovados pelo Senhor, nós somos provados. Provados para ver se a nossa fé é real, é verdadeira, é legítima. Somos provados, sim. As lutas vêm, as batalhas vêm, só que nós devemos estar firmes nela. Jó foi provado. Outros tantos grandes homens da Bíblia foram provados. Todo mundo gosta de falar, não, Davi venceu Golias, Davi é isso, Davi foi rei, foi aquilo, mas não conta os anos que Davi ficou fugindo, perseguido, as necessidades, as calúnias que ele enfrentou. Todo mundo gosta de falar da história de José, mas não fala o que ele passou, o que ele sofreu, na mão dos irmãos, como escravo, como preso. É fácil nós falarmos, nós temos que mostrar que todos nós, cristãos, somos provados. Passamos por lutas, de uma maneira ou de outra. Pode ser uma enfermidade, pode ser na área econômica, na área financeira, na área espiritual, na área familiar, eu não sei, na área emocional.
Nós passamos por luta, mas nós devemos perseverar estando firmes no Senhor. Nós venceremos, porque é simplesmente uma provação. E não devemos nos assustar. É exatamente isso que nós estamos lendo. Versículo 12. Amados, não vos assustei com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Temos que nos alegrar. Temos que glorificar o Senhor. Estamos passando por luta. O Senhor nos deu condição de passarmos por ela. Se estamos passando alguma necessidade, glória a Deus. Não vamos nos desviar da nossa fé. Não vamos desviar do nosso objetivo. Cristo sofreu, Cristo padeceu. E Ele não reclamou. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Sofrer por sermos crentes, sofrer por acreditarmos no Senhor, acreditarmos em Deus, sofrer por praticarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Sofrimento é na nossa casa, na nossa família. Sermos apedrejados, humilhados, criticados, rejeitados. Glória a Deus. Nós que não podemos ser. Ou sofrer. É por sermos desonestos, ladrão, adúltero, ou que está cometendo qualquer tipo de erro. Isso que não podemos. Mas por servirmos a Jesus, glória a Deus. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e pecador? Se para nós sermos salvos, a dificuldade das lutas que enfrentamos, imagina quem está no mundo e não quer absolutamente nada com obediência ao Senhor. Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. 1 Pedro, capítulo 5. Capítulo 5. Suplico, portanto, aos presbíteros, que eu já disse, presbítero quer dizer bispo, quer dizer simplesmente todo presbítero ou qualquer outro, supervisor de igreja, que nada mais é do que pastor. Então aqui, suplico, portanto, aos pastores, aos presbíteros, que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles. Pedro falando, eu que sou pastor também como vocês. Pedro dizendo, testemunha ocular do sofrimento de Cristo, ou seja, sou testemunha, eu vi Cristo viver, eu vi Cristo ser preso, humilhado, padecido, eu vi ele morrer na cruz. Ele foi um testemunha ocular. E certamente co-participante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente. O rebanho que o Senhor nos dá, que as ovelhas que chegam até nós devemos pastorear, cuidar, ensinar, guiar o caminho, mas não por obrigação, mas de uma maneira voluntária, por querermos, por amarmos, por obedecermos ao Senhor. Mas voluntariamente como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Não pastorear, não cuidar de ovelha com a intenção de ganhar dinheiro, ou de extorquir, ou de ficar exigindo oferta, ou de exigindo dízimo. Não, mas ao contrário. Por amar o Senhor, por amar a Deus, por amar a ovelha, saber que é nossa obrigação cuidar dos rebanhos do Senhor, independente da nossa situação. Nem como ditadores daqueles que vos foram confiados antes, tornando o exemplo do vosso rebanho. Não como ditadores, não prisioneiros, não exigindo coisas demais, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso. Negativo, isso não é cuidar de rebanho. Como eu vejo algumas igrejas, alguns pastores proibindo as ovelhas até mesmo de visitar outras igrejas, de ir a algum lugar, de fazer qualquer coisa.
como se fossem donos dela, as ovelhas do Senhor. A nossa função é ensinar, orientar, abençoar. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Assim que Jesus, que é o nosso Supremo Pastor, se manifestar, nós receberemos a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, jovens, seis submissos aos mais velhos. Quando nós falamos jovens ser submissos, os jovens deveriam ser como no passado, além de ser submissos, aprender a respeitar os mais velhos. Hoje os próprios pais ensinam os filhos a ser insubmissos. Filho não respeita pai, não respeita o idoso. Vemos absurdos em toda parte. Eu me assusto com a sociedade que nós estamos vivendo. Eu fico assombrado quando eu ando no metrô, em um ônibus, que eu vejo pessoas idosas em pé, cambaleando, e jovens sentados, conversando, namorando, ou fingindo que está dormindo, mas não tem coragem sequer de levantar para ceder um lugar. Eu vejo pessoas idosas pelas ruas cambaleando, com dificuldade até para andar, para qualquer coisa, e ninguém para socorrer. Eu vejo jovens fazer chacota de pessoas de idade. Não tem temor a Deus. E todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao humilde. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no momento certo, se exalte no tempo certo. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, fazendo o que Ele nos manda, obedecendo, praticando o Evangelho de Jesus Cristo. Não nos preocupar com nada, nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Ele é o Senhor, nós somos servos. Servo se humilhe diante do seu Senhor. Mas no tempo certo, no momento certo, o Senhor nos exaltará. Se nós queremos ser exaltados no tempo certo, devemos nos humilhar agora. Mas quando queremos ser orgulhosos diante dos outros, queremos mostrar sermos alguma coisa, aparecer ser alguma coisa, nós estamos afastando, estamos longe do Senhor. O Senhor está se opondo a nós quando agimos. Ele nos exalta o tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos lançar. Qual o nosso medo? Qual a nossa preocupação? O que é que nós desejamos? Vamos deixar na mão do Senhor. Vamos buscar o Senhor. Vamos servir o Senhor. Saber que no momento certo, o que nós precisamos, o que nós necessitamos, o Senhor nos dará. Vamos confiar nele e vamos fazer a vontade dele. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo a quem possa devorar. O diabo, ele está ao nosso redor, onde nós estamos, onde estivermos. Ah, não, o diabo está ali, está lá, não, em todo o tempo. Nós estamos falando aqui agora, ele está aqui ao nosso redor, ele está ouvindo tudo que nós estamos falando. Só que para ele nos atacar, nós temos que abrir brecha, nós temos que abrir porta. Ele está ao nosso redor o tempo todo, em todo local, em toda situação. Ah, pastor, o diabo não está na igreja. Está na igreja, sim. Ele não tem nenhum problema em entrar na igreja. Em templo. Só que o templo verdadeiro somos nós. Para ele entrar, para ele assumir esses templos, nós temos que dar brecha da legalidade a ele. Se nós estivermos vivendo, praticando o evangelho, ele não tem poder nenhum. Ele anda ao nosso derredor. Rugindo como leão. É rugindo como leão. Ele não é o leão, é como o leão. Ele nem um gatinho é. Ele ruge, faz barulho. Né? Resistir-lhe, permanecendo firme na fé, consciente que os irmãos que têm em todo o mundo estão atravessando o mesmo sofrimento.
resistirmos ao diabo, ele fugirá de vós. Em toda parte, os cristãos verdadeiros, quem está buscando servir o Senhor, estão resistindo e passam pelas mesmas lutas. Mas eles são vencedores que estão em Cristo. Nós também devemos ser. Ora, o Deus de toda a graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de teres sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Jesus sofreu por um breve período de tempo. Nós estamos aqui por um breve período de tempo. Seremos exaltados, teremos toda a eternidade. Para onde nós vamos? A escolha é nossa. Sofrimento eterno ou vida eterna? A escolha é nossa. E agora? Nós fazemos aqui. A ele, portanto, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. Com cooperação de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permaneceis firme. Aquela que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, vos sauda, assim como Marcos, meu filho. Cumprimentai-vos uns aos outros, com um beijo de santo amor fraternal. Paz a todos vós que estáis vivendo em Cristo. Aqui nós encerramos a primeira carta de Pedro, estamos aqui no capítulo 5. E, querendo Deus, amanhã nós iniciaremos a segunda carta de Pedro. Em todo o tempo, nós temos que observar que nós estamos falando sobre Pedro, que andou com Jesus e foi testemunha ocular desde o início do ministério, durante todo o tempo, até o momento que ele foi recebido pelo Pai. Vamos voltar para o Evangelho, vamos praticar. Não existe outro caminho. Não esqueça que o Evangelho não é comida, não é bebida, mas é poder de Deus. Nele temos todas as respostas. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. E tenham um bom dia.